E agora, então, dando sequência às palestras, quero te chamar a Cristiane Oliveira, uma pessoa que me foi apresentada pela doutora Jane, né? Assim como a Ana Cláudia, e que tem um projeto lindo que desde a primeira conversa tocou muito meu coração, e eu tenho certeza que todos nós vamos ser muitíssimos abençoados ali por tudo aquilo que ela tem para compartilhar, né, Cris? Bom dia a todos. É um prazer imenso estarmos aqui com vocês. E como a Patrícia comentou, desde a nossa primeira conversa, ela disse assim: me conta o tesouro do teu coração. E logo me veio esse projeto que eu desenvolvi. Eu acredito que nada na vida é por acaso e que às vezes nós somos apresentados por Deus e presenteados com algumas pessoas. E em meio à minha caminhada, eu conheci um grupo de deficientes visuais. E ali surgiu o projeto Pela Luz dos Meus Olhos. E o nome da palestra eu coloquei Uma Luz Além do Olhar. Por que uma luz além do olhar? Quantas vezes nós somos limitados pela nossa visão? Você já parou para pensar? Quando nós temos sonhos, quando a gente olha aquele projeto, a gente diz: nossa, é muito distante. Os nossos olhos nos limitam. Às vezes, eu tenho medo de chegar até lugar porque eu estou vendo alguns obstáculos. E nessa manhã eu quero te apresentar uma nova forma de olhar, além dos nossos olhos. De repente, tudo muda. E foi assim que eu conheci essas pessoas maravilhosas. Foram casos de pessoas que eram videntes e, de uma hora para outra, perderam a visão. Imagine você num jogo de futebol, de repente você levou uma bolada na cabeça, você foi para casa enxergando, você tomou um banho, você deitou na sua cama e, de manhã ao amanhecer, está tudo escuro. Ou então, você está trabalhando, você sente uma tontura, você abaixa a cabeça e quando você se levanta, está tudo escuro. E agora? O que vem à mente? O medo, o desespero, vamos desistir da vida? Essa foi a história dessas pessoas que eu quero compartilhar com vocês. São esses os meus pupilos. Eu desenvolvi esse projeto durante anos. Hoje o tempo ele está mais curto. A gente continua mantendo contato, mas de uma forma diferente. E para eles foi necessário tomar uma decisão. Né? Quando tudo fica escuro. E quantas vezes na nossa vida é assim? Às vezes nós não vemos saída, às vezes nós não vemos soluções para algumas coisas. E quando a gente se depara diante dessas situações difíceis, nós temos a decisão. Vou parar? Vou seguir? Para que lado eu vou ir? Muitas vezes, como eu falei, a nossa visão ela nos limita. Você já tentou usar o óculos de alguém? Quem já fez esse teste? Esses dias eu também fiz o teste. E realmente, a lente do outro não serve para mim. E às vezes na nossa vida é necessário nós pararmos tudo e usarmos a lente certa para nós. Pare de reclamar. Eu aprendi isso com eles. Diante de tantas adversidades da vida, às vezes a nossa única atitude é reclamar. E às vezes a gente esquece de prestar atenção realmente nessa questão da visão, né? Pare de reclamar. Talvez você só está usando a lente errada. E agora? É possível ver a vida com os olhos do coração?
No decorrer destes anos que eu trabalhei com eles, eu passei por algumas experiências, e dentre elas eu quero compartilhar uma que me chamou muita atenção, que foi um momento em que nós preparamos um recital de poesias e nós fomos até Porto Alegre. Imagina, eu estava dentro de uma van, né, no meio de muitos cegos, e vocês conhecem Porto Alegre, no meio do centro de Porto Alegre. O GPS, na época, era aquele, não tinha o GPS no celular, era o GPSzinho do motorista, caiu, não funcionou mais. O motorista ficou super, hiper nervoso. Nós tínhamos horário para chegarmos até a feira, para a apresentação. E, diante desses fatores, se levanta um cego que me disse: Cris, me leva até o motorista. E aí eu levei ele até o motorista. E ele disse: olha, lá na frente você vai ver uma casa assim, assim, você vai pegar a direita, depois tu pega a esquerda. E agora eu te pergunto, né? Tem um ditado que diz: você já viu um cego guiar outro cego? Eu te digo que eu já vi. Inclusive um cego guiar pessoas que enxergam. E assim foi então que o Mauro, ele fez com que nós chegássemos até a Feira do Livro. Diante de toda essa caminhada, nós fomos presenteados, talvez vocês, eu acredito que todos conheçam, pelo Rodrigo Solton, que nos presenteou com a gravação de um CD. Só que ele também nunca havia tido essa experiência com cegos. E quando nós chegamos até o estúdio, geralmente no estúdio só entram as pessoas que vão cantar, ou que vão gravar ali, né? E eles me olharam, e eles pararam na frente, e eles disseram: Cris, a gente só entra se tu entrar junto. E aí eu olhei para o Rodrigo e eu disse: tudo certo. Eu entrei, e eles só precisavam que eu ficasse segurando a mão deles. Saindo dali, eu estava sozinha com 10 cegos. Nós tínhamos que pegar um ônibus. E agora, o que eu vou fazer? Eu era a única pessoa que enxergava. E eles, percebendo a minha ansiedade nesse sentido, eles disseram: Cris, relaxa. E foi o que eu fiz, né? Eu, na realidade, aquele dia, eu fui guiada por 10 cegos. E no decorrer dessas experiências, eles foram me ensinando que é possível, sim, nós enxergarmos a vida e as coisas numa ótica diferente. Ou seja, além dos nossos olhos, nós temos uma outra forma de olhar as coisas e a vida, que é com o nosso coração. Ou seja, às vezes nós precisamos parar tudo à nossa volta e aprender a olhar para o nosso próximo e entender quais são as suas necessidades. Nós precisamos, no decorrer da nossa vida, desenvolver o autocontrole, ou seja, nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Desenvolver empatia. Nossa, eu tenho empatia. Mas quando surgem pessoas no nosso caminho, a gente não consegue sentir a dor do outro. Ou seja, nós precisamos na vida aprender a ser mais humanos. Uma vez eu falei isso, como às vezes soa estranho, o ser humano aprender a ser humano. Eu vejo que, infelizmente, a nossa sociedade, ela tem andado por uma desumanidade muito grande. E hoje eu acredito que você está aqui por um propósito. E esse propósito é fazer realmente você olhar para dentro do teu eu. Quem é você? O que está lá dentro de ti? E é assim que a gente desenvolve esse olhar. E a gente acaba se tornando mais humano. Mas parece tão difícil. Eu vou te dizer que é. É muito difícil porque, às vezes, quando nós nos deparamos com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com os nossos defeitos,
ali surge uma barreira. E porque não é fácil. Não é fácil, às vezes, a gente olhar no espelho e ver os nossos defeitos. Mas eu vou te dizer que pode parecer impossível, mas não é. E eu vou passar aqui, então, para vocês aquela receita. Eu acredito que tudo na vida existem passos. E enquanto eu estava fazendo, enfim, organizando essa palestra, vieram me vindo coisas, eu fui revivendo algumas situações que eu quero compartilhar com vocês. E isso fizeram com que eu aprendesse a ver as pessoas de uma forma diferente. Eu gosto muito e eu acredito que todos vocês conhecem essa frase, que é um versículo, virou música, que diz: ainda que eu falasse na língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. E aqui eu quero te trazer uma reflexão. O que é o amor? O que é a gente amar ao próximo? É algo tão lindo, tão grandioso. Primeiramente, nós precisamos aprender a se conectar com o nosso Deus, né? Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E olha que tremendo isso. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. O que eu quero compartilhar contigo neste momento é que assim, não é possível eu amar o outro, eu ajudar o outro, se eu não me amar. Se eu não me aceitar do jeito que eu sou, se eu não entender realmente qual o meu propósito aqui. E nesse sentido eu quero trazer uma reflexão sobre todos esses, vocês viram antes a foto, todos esses deficientes visuais, eles já são da melhor idade. Então eu não trabalhei com crianças, a minha profissão, né, eu trabalho com crianças, sou professora de educação infantil, mas nesse momento eu trabalhei com todos da terceira idade. E eu quero te instigar, como é que nós estamos vendo essas pessoas da nossa família? Como é que nós estamos vendo os nossos pais, os nossos avós? Às vezes, no corre-corre, né, do dia a dia, a gente acaba não tendo paciência, a gente acaba não prestando atenção em detalhes da vida dele. E hoje eu vejo que muitos dos nossos idosos estão se entregando para a depressão, estão se entregando para doenças, porque simplesmente acabaram perdendo o sentido da vida, entendendo que a nossa vida, no decorrer, na passagem, ali a gente vai perdendo, a gente vai ficando mais limitado. Olhe com amor para essas pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com esse grupo de cegos, para mim foi uma experiência totalmente diferente, e confesso que eu comecei a trabalhar com eles sem entender nada. Comecei só com esse item, com amor. Eu me recordo até hoje da primeira vez que eu fui conversar com eles, e lá atrás, bem lá atrás, tinha o Mauro. Ele estava com o boné nos olhos, com os braços cruzados, e eu pensei, e agora? Vou fazer o quê? A única coisa que eu sabia fazer, era contar história. E eu peguei um livro infantil e eu fui contar uma história. E ele ali, né, emburrado. E depois eu fui conhecer a história dele. Ele era motorista de caminhão, caminhoneiro. Ele andava pelo Brasil todo e, de repente, ele perdeu a visão. Então, a gente precisou trabalhar todo esse processo. E hoje eu digo que quem conhece o Mauro, nós descobrimos no Mauro talentos, nós descobrimos no Mauro uma pessoa amorosa, e já era uma pessoa com a idade avançada. Ele descobriu ali uma nova
profissão, né? Agora de caminhoneiro, ele virou poeta, né? Ele está fazendo poesias. Então, olhe com carinho para os teus pais, olhe com carinho para os teus avós, olhe com carinho para as pessoas que às vezes estão passando na rua, e às vezes a gente não tem muita paciência, né? Porque ele simplesmente, às vezes tu está dirigindo, ele se atravessa no meio da rua. Tente olhar com carinho. Acredite em você. Você é capaz. Você pode. Eles fizeram com que eu acreditasse também em mim. Em muitos momentos em que às vezes eu tentava preparar alguma coisa para compartilhar com eles, nos momentos em que eu chegava até eles, quem me ensinava era eles. Então, independente das suas limitações, todos nós temos. Acredite em você. Seja grato. Nós somos discípulos de Jane Krieger, né? Então, não tem como não falar de gratidão. Acorde de manhã cedo e agradeça pela vida. Agradeça pelos teus olhos. Agradeça por o Senhor ter te proporcionado mais um dia de vida. Você já esteve perto de alguém que só reclama? Todos aqui já, né? O que acaba acontecendo? Automaticamente a gente acaba ficando mal-humorado também, né? Porque assim, aquilo ali vai contagiando. Mas quando nós desenvolvemos a gratidão, a gente aprende a ser grato pela chuva, pelo sol, pelo frio, pelo calor, pela nossa família, pelas roupas que temos. Então, aprenda a ser grato. Com certeza você vai ver que a sua vida, ela vai ser diferente. Mude a sua forma de pensar, que você muda o seu mundo. Olha só que interessante isso. Às vezes a gente olha tanta coisa acontecendo, né? Será que vale a pena a gente lutar para fazer alguma coisa? Será que vale a pena a gente se desgastar ajudando, sabe? Quando a gente tem aquela questão. Querido, quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente vai entender que se a gente fizer diferença na vida de uma pessoa, a gente já está cumprindo com a nossa missão. Quando a gente consegue entender isso, a gente vai ver que se a gente mudar, às vezes, a nossa postura, porque eu acredito que muitos de vocês já ouviram, por que eu vou ajudar alguém ali que está, né, que nem quer ajuda, daqui a pouco eu vou ajudar um dependente químico que não... Se tu fizer a diferença na vida dessa pessoa, você está fazendo a diferença no mundo. Então, mude a sua forma de pensar. É possível mudar o mundo? Eu acredito que sim. Porque se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, eu já estou mudando o mundo dela. Então, saia daqui hoje pensando de que forma eu posso mudar o meu mundo. Mude a sua forma de pensar. Não seja tão pessimista. Cuidado com o que você fala. Quem me conhece sabe que eu sou bastante chata quanto a isso. E tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só que interessante isso. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Se você acordar e dizer, que droga de dia. Nada dá certo para a minha vida. Essa semana vai ser uma semana daquelas. Como é que a semana se torna? Se torna uma semana daquelas. Se você acordar e as coisas não deram certo, assim já começaram, que tu vai olhar e dizer, nossa, que bênção. Que abençoada aquela pessoa. Automaticamente você está profetizando sobre a vida da pessoa, tu está profetizando sobre a vida do teu dia, né? O teu dia a dia. Nossa, esse dia vai ser uma bênção. Hoje a minha empresa vai ser uma bênção. O meu chefe vai ser uma bênção. Os negócios serão bênção. Então mude a forma de falar também.
Porque tudo aquilo tem algo que eu acredito muito, que a boca fala o que o nosso coração está cheio. Do que você tem enchido o teu coração? Às vezes a gente enche o nosso coração de tanta podridão, e automaticamente a gente vai expressar tudo isso que a gente está sentindo. Então, se encha. Faça uma boa leitura. Faça aquilo que você gosta. Dedique um tempo para ti, que tu vai ver que automaticamente as tuas palavras, elas vão acabar mudando. Esteja de bem com você. Ontem eu estava numa palestra também e eu questionava, era só com mulheres, e nós conversávamos sobre isso. Por que a gente tem que estar de bem conosco? Porque às vezes a gente está de bem com todo mundo, né? Ah, eu estou de bem contigo, eu estou de bem contigo, está tudo certo. Só que a gente não para fazer as pazes com a gente. Às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, são os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. Então faça as pazes contigo. Deixe marcas. Quais são as marcas que você tem deixado? Quais são as marcas que você tem deixado na tua casa, na tua família, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus amigos? Sabe por quê? Às vezes a gente pensa, nossa, para eu fazer a diferença, eu preciso montar um projeto, ou eu preciso ir lá, né, vou fazer um instituto, Não. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Você pode deixar marcas positivas na vida de alguém. Eu brinco muito com as pessoas, voltando agora aos cegos, que hoje, diante de toda essa caminhada, erros, acertos, eu digo, se você chegar e falar mal da Cris para um deles, eles vão te dar uma bengalada. Por quê? Porque eu consegui deixar essa marquinha, bem como eu acredito que a marca que eles deixaram em mim foi muito maior dessa que ficou neles. Deixe marcas. E você não precisa, nossa, agora eu vou organizar um evento. Cara, tu pode deixar as marcas na vida das pessoas que estão do teu lado. Você pode deixar marcas na vida, da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Deixe marcas. E que essas marcas sejam positivas. Seja feliz. Como é que eu vou ser feliz? De que forma eu vou encontrar a felicidade? Imaginem se esse grupo de cegos tivessem desistido da vida. Imagine se você mesmo estivesse desistido da vida diante dos obstáculos que você já enfrentou. Porque no dia a dia, a gente enfrenta alguns leões. Como seria? Você estaria aqui hoje? Eu acredito que não. Se você está aqui hoje, foi porque você, mesmo sem entender, você tem os olhos do coração. E é isso que eu quero te motivar nesta manhã. Que nós possamos olhar para dentro de nós, em qualquer situação, e ver as coisas com os olhos do coração. Vamos tentar mudar a ótica e vamos ver com os olhos do coração. Eu quero encerrar, consegui? Eu quero encerrar com um vídeo e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Esse vídeo ele é resultado de um poema que foi feito pelo Mauro Larentes e foi musicado. E eu quero compartilhar com vocês.
Não importa o caminho por onde vamos seguir, em busca de um novo sentido, devemos sempre prosseguir. Seremos muito persistentes, nos motivando a continuar. União, carinho e amizade, tem magia dançando no ar. Pela luz dos meus olhos, pela luz dos meus olhos, eu vejo luz. Pela luz dos meus olhos, pela luz dos meus olhos, eu vejo luz. Versos de poesia, sem asas vamos voar, marchando em travessia, vogando nas ondas do mar. Além de montanhas e horizontes, íris e lótus a florescer, rouxinóis embalam a noite, águias planam no amanhecer. Pela luz dos meus olhos, pela luz dos meus olhos, eu vejo luz. Pela luz dos meus olhos, pela luz dos meus olhos, eu vejo luz. Nossos olhos conseguem avistar coisas que estão muito além daquilo que os seus simples olhos ainda não conseguem ver. Os seus olhos são o espelho da alma. Nossas almas têm a pureza de um cristal. Nossos corações batem felizes, abraçam o bem e afastam o mal. Pela luz dos meus olhos, pela luz dos meus olhos, eu vejo luz. Pela luz dos meus olhos, pela luz dos meus olhos, eu vejo luz. Pela luz dos
Que nós possamos iniciar a semana com essa mensagem. Que possamos ver a luz pela luz dos meus olhos. Que nós possamos também ser luz e compartilhar essa luz na vida das pessoas. O Senhor, Ele nos manda sermos luz. E a luz, ela vai iluminar em meio à escuridão. Que você possa iluminar a vida de pessoas. Muito obrigada a todos. Beijo no coração. Que mensagem, que presente dos céus, né? Que essa seja a luz. Vamos um pouquinho mais para cá. É porque a gente não precisa enxergar com os olhos, né? A gente precisa enxergar com o coração. Obrigada, Cris. Mais um.